Olá, meu nome é Rodrigo Mateus, eu estou aqui apresentando uma aula sobre a história do circo brasileiro no século XX. Eu vou falar um pouco do circo mundial também, porque é impossível não juntar as coisas, mas basicamente eu vou tratar do que eu estudei para fazer o meu mestrado, que foi finalizado em 2016 pela Unesp, no Instituto de Artes em São Paulo, e foi orientado pela incrível professora e pesquisadora Hermínia Silva, querida. E, bom, enfim, o circo no século XX, no começo do século XX, 1900 e pouquinho, era um absoluto sucesso nas grandes cidades brasileiras, nas pequenas cidades brasileiras. Era uma coisa que tinha só crescido no século XIX, depois de chegar pela Europa, enfim. E era um grande sucesso e ocupava, no final do século XIX, os circos ocupavam todo tipo de espaço. Ocupavam grandes teatros, ocupavam galpões, ocupavam praças com suas lonas itinerantes, e todo mundo queria ir ver o circo. O circo chamava mais público do que teatro, do que dança, e desde então já havia, por exemplo, uma disputa sobre se circo era arte, era importante, era bom, enfim, tudo coisa de gente da elite em geral, achando que era uma arte popular, uma arte menor, porque não era da elite, né? Aquela velha história que a gente já conhece. E eu descobri, pesquisando, vários aspectos que levaram a uma decadência do circo itinerante, da itinerância do circo, um aumento de dificuldades e pela opção que acabaram resultando na opção da abertura de escolas de circo. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu na Europa também, aconteceu nos Estados Unidos, só no mundo oriental que a história é um pouco diferente. Mas aqui no Brasil, no começo do século XX, primeiro, a gente vê os artistas circenses, todos, na sua relação com a mídia e com o poder público, começaram a falar de uma crise, da dificuldade, porque o circo não era mais a mesma coisa, e as dificuldades estavam aumentando, e enfim, e aí a Hermínia Silva descobriu uma matéria de jornal de 1925, de um sindicato do Rio Grande do Sul, falando que não havia mais formação de jovens artistas circenses no Brasil, porque as famílias não estavam mais formando os seus artistas. Isso é uma coisa que foi discutida durante o século inteiro, até que em 1979 abre-se a primeira escola de circo. Esse assunto sempre se manteve, sempre existiu. Mas, nos anos 60, principalmente, começaram a surgir mais matérias em jornais do Brasil inteiro falando sobre a crise do circo, falando sobre as dificuldades que o circo brasileiro estava enfrentando, falando que o circo ia acabar, e isso é notório. E a gente percebe que o circo sempre esteve em dificuldades. O circo itinerante, principalmente, sempre enfrentou dificuldades para todo canto que ele fosse. Qualquer país novo que um circo fosse desbravar, ele tinha que falar com pessoas desconhecidas, línguas desconhecidas, abrir estradas, conseguir negociar uma abertura de uma estrada de ferro para levar os seus materiais, para levar o espetáculo para lugares onde ele não tinha ido ainda, para abrir mercado, digamos, Isso sempre aconteceu, mas nos anos 60 aumentou muito o nível de reclamação, o nível de ida à mídia para chamar a atenção do público e do poder público pela necessidade de ajudar o circo, Isso se deu por várias razões, houve vários aspectos que ajudaram a interferir nessa questão, como, por exemplo, a malha ferroviária, que dava apoio aos circos desde o final do século XIX, nos anos 40, 50, começou a ser desfeita, numa opção do Brasil pelo automóvel.
né? Em função do final da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos foram os capitães da vitória, o Brasil virou um país muito espelhado no modo de pensar norte-americano, no desenvolvimentismo norte-americano, e esse foi um dos aspectos, a opção pelos automóveis ao invés dos trens. Quando o circo viajava nos trens, o dono do circo alugava 2, 3, 4 vagões do trem, e as pessoas que trabalhavam com ele não tinham muita opção senão ir junto, né? Quando a opção mudou para veículos autônomos, né, caminhões e carros, a família de artistas que tinha, sei lá, um marido, uma esposa, 2 filhos, cada um com um número coletivo, etc., começou a se ver em maior liberdade para escolher outros trabalhos, escolher outros circos. E aquela unidade que o circo brasileiro mantinha e guardava com muita potência, né? Aquela unidade familiar que era central para o modo de produção circense, ela começa a se desfazer de certa maneira. Até filhos, por exemplo, que entram em desavença com os pais são donos do circo, o filho fala, tá bom, eu vou trabalhar em outro circo, e contata outro circo, erra o trevo que eles chamam, né? E vai acabar em outro circo, fecha um novo contrato e assim vai, né? Então, isso foi uma coisa. A outra foi o surgimento da televisão, né? Enquanto as pessoas se comunicavam e se informavam pelo rádio, o circo tinha um potencial enorme de trazer as novidades para cada lugar, para cada cidade, para cada endereço, para cada bairro, né? O circo trazia novidades tecnológicas, novidades estéticas, as músicas que estavam sendo tocadas nas outras cidades que aquelas pessoas não conheciam, mas ouviam pelo rádio. E o apelo do circo era enorme e era muito bem coadunado com o apelo das estações de rádio. Quando a televisão entrou no mercado, as pessoas começaram a assistir televisão e isso começou a limitar um pouco a saída das pessoas de casa, as pessoas optavam por ficar mais em casa. O circo, inclusive, teve um momento que começou a iniciar o espetáculo logo depois da novela. Algumas lonas circenses punham uma televisão no meio do picadeiro, mostravam o capítulo da novela e começavam o espetáculo após o término do capítulo da novela, porque nem todo mundo tinha televisão, né? Muitos artistas famosos de circo, palhaços famosos, palhaços cantores, atores, saíram do circo e foram trabalhar em televisão. Não que isso fosse um problema mercadologicamente, mas os circos se enfraquecem, né? Quem tinha um artista muito famoso, muito conhecido, acaba se sentindo desamparado quando esse artista opta por ir para a televisão, né? As grandes cidades crescem mais, aumentam geometricamente seus tamanhos e os centros das cidades começam a ficar muito caros para os circos. Os centros das cidades eram os locais aonde as plateias iam, né? As pessoas que tinham dinheiro para pagar bons ingressos, é onde essas pessoas iriam, né? E começou muitas lonas de circo começaram a ter que ir para os bairros. E isso foi ao longo dos anos, 50, 60, até os anos 90 do século XX, as lonas circenses foram sendo empurradas para a periferia, onde as pessoas têm muito menos dinheiro. Então o ingresso começa a ter que ser mais baixo, ter que ser menor. E isso diminui muito a entrada de dinheiro para o empreendimento circense. Em 61, houve um fato terrível na história do circo brasileiro que traumatizou muita gente. Houve um incêndio do circo norte-americano em Niterói, no Rio de Janeiro, que queimou inteiro, matou mais de 500 pessoas. Foi um acidente trágico, terrível, e que mudou enormemente a relação das pessoas com o circo. Primeiro, as pessoas começaram a ter medo de ir a circos, porque se estivesse muito cheio, elas podiam ter um acidente semelhante, etc. E segundo, porque as autoridades começaram a exigir dos circos uma série de medidas que custam dinheiro para prevenir incêndios semelhantes. E isso a gente sabe, né? O circo até hoje é uma das artes cênicas mais caras que existe, exatamente pelas medidas necessárias e importantes para prevenir acidentes.
né? Treinar circo hoje em dia, você precisa ter colchão, precisa ter cordas, precisa ter ancoragens em aéreos caras, materiais que têm que ser descartados de tempos em tempos e comprar material novo. E quando você faz teatro ou dança, você precisa basicamente do seu corpo, né? Enfim, essa é uma realidade do circo. E isso caiu como um pesadelo sobre os circenses naquele momento, no começo dos anos 60. Isso encareceu muito o fazer circense. E em seguida houve outro fato também muito importante, que foi o início da ditadura cívico-militar no Brasil, onde os militares tomaram o poder e começaram a baixar atos institucionais e a perseguir jovens e a perseguir grupos de pessoas, principalmente nas cidades grandes, e isso gerava uma sensação de insegurança que fez com que as pessoas tivessem medo de ir para aglomerações, mesmo que estas fossem dentro de um circo, né? Isso também, a gente coletou vários depoimentos de artistas e profissionais de circo que diziam que naquela época era muito difícil. Eles faziam espetáculos porque tinha que fazer, mas não aquela alegria que faz parte do circo, né? Está sempre presente no circo itinerante, ela de certa forma sumiu durante aquele período. Fundamentalmente, essa opção pela orientação filosófica, mercadológica e sociológica dos Estados Unidos levou ao crescimento do pensamento desenvolvimentista. Isso significa o quê? O país opta por opções de desenvolvimento, de liberar o mercado, opções capitalistas fundamentalmente, que geram consequências. Então, por exemplo, optar pelo automóvel ao invés das linhas ferroviárias, optar por um tipo de educação que é mais especializada. As pessoas começam a ver que profissionais muito especializados tinham um espaço no mercado que valia muito dinheiro. Então todo mundo começa a se especializar e você começa a ver muito poucas pessoas optando por formações generalistas. Então isso no circo gera um resultado radical, porque até então a maior parte dos circenses sabia fazer muitas coisas. Então eu tenho uma família, se eu tivesse uma família, era eu, minha esposa e meus 2 filhos, a gente saberia fazer um número de aéreos, um número de malabares, um número de acrobacia. Nossos filhos podiam ter mais um número solo, talvez eu tivesse um número de atirador de facas, e eu saberia montar e desmontar a lona, saberia fazer a instalação elétrica do circo e saberia falar com o poder público na cidade para liberar o terreno, falar com os bombeiros para liberar toda a documentação necessária para instalar o circo. Ou seja, os circenses eram profissionais que sabiam muita coisa. Era uma formação profunda, nisso que a Hermínia Silva chama de a escola permanente, que era a lona de circo, né? As crianças aprendem desde criança a fazer muitas coisas, montar arquibancada, desenhar a lona, soldar, construir aparelhos, construir caranguejeiras para pendurar os aparelhos, empatar corda, fazer medições, planejar uma montagem de lona num terreno, enfim, são uma série de conhecimentos que aos poucos foram diminuindo. Os profissionais começaram a se preocupar com um número, uma técnica e falar, eu faço isso. Quem quiser me contratar, me contrata. E muitos destes conseguiram com isso ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, onde o dinheiro vale mais, né? E esses profissionais conseguiam uma carreira melhor, né? Com toda essa crise que se dizia estava acontecendo no Brasil, no circo brasileiro, quando uma família consegue ir para a Europa e trabalhar nos circos europeus, a sensação era de que aquele circense estava subindo de vida, estava entrando numa situação de maior facilidade, enfim. Isso também mudou o modo de organização do circo. Os circos começaram a sofrer com essa especialização dos artistas, né? Porque aí o dono do circo começa a ter que contratar mais artistas para ter mais números. E aí aquele número do especialista começa a ficar caro. E, enfim,
Isso muda a relação entre artistas e donos de circo, né? A relação dos circenses com as pessoas do entorno, né, nos locais onde o circo de lona parava, sempre foi difícil, né? Mas durante a segunda metade do século XX, isso parece ter aumentado essa diferença. A gente não tem certeza se em função do golpe militar, se em função do acidente em Niterói, mas os circenses começaram a ser pessoas que geraram desconfiança e todo pai tinha medo, né, de que a sua filha fugisse com o circo ou seu filho fugisse com o circo, né? Isso aumentou nos anos 50, 60, principalmente depois dos anos 60 e 70 em São Paulo e nas grandes cidades brasileiras, né? Por fim, o último aspecto, isso na verdade é uma constatação. A partir dos anos 70, nas universidades brasileiras, principalmente na USP, em São Paulo, começa a haver profissionais ou pesquisadores, pensadores, que procuram no circo seus objetos de pesquisa, principalmente pesquisas sociológicas. E esses estudos, esses trabalhos, eles mostram um viés, de certa forma, preocupante sobre o que seria o circo, o que seria um circo de qualidade, ou o que seria uma vida respeitável dentro da lona do circo. Eles começam a procurar nas periferias paulistanas circos pequenos e começam a analisar a partir daquilo que eles veem, a partir do referencial elitista que eles têm na sua formação, eles começam a avaliar aqueles artistas e aqueles profissionais e produzir estudos onde eles dizem que sim, o circo está em crise, o circo está acabando, será que vai sobreviver, etc, etc. Com uma série de conclusões que são questionáveis. Por exemplo, tem eu não me lembro o nome agora, mas tem um dos pesquisadores que faz uma análise de um artista circense que tocava 7 instrumentos. E ele comenta, imagina, o artista toca 7 instrumentos, ele não pode ser bom em algum, né? Não tem como, ele toca mal tudo. E na verdade não, era todo esse pensamento sobre a capacidade de se fazer coisas de uma só pessoa aprender muitas coisas, pelo tempo que eles tinham dentro da sala de espetáculo, dentro do seu local de trabalho. E isso era muito especial para o circo. Ao invés de ser um defeito, era uma qualidade, obviamente. E o tipo de música que era tocada nos circos nesse momento, era sempre a música que atraía a população mais pobre, a população que ia aos circos. Então, o defeito na formação daquele artista era um olhar do pesquisador, não era uma realidade daquele artista. E assim vai, tem vários aspectos sobre essa questão que geraram um aumento nesse pensamento sobre a crise no circo, a crise nacional, que o circo está acabando, etc. Mas isso tudo, essa dificuldade do circo itinerante no Brasil, em função de aspectos econômicos, aspectos técnicos, essa migração para a periferia, e o próprio olhar dos universitários, etc., gera uma pauperização da estética circense. Na verdade, aquilo que tinha sido grandioso e maravilhoso nos anos 40, 50, até os anos 60, que tinha sido um grande sucesso e gerava muito dinheiro, era uma estética que continuava sendo reproduzida por pequenos circos nos anos 70, 80 e 90, porém com a qualidade cada vez pior. Cada vez menor, cada vez artistas faziam números menos surpreendentes, mas reproduziam números que eles tinham visto dos seus tios, avós ou outros artistas que eles tinham ido assistir, e aos poucos esses espetáculos da periferia, eles não traziam mais tantas novidades quanto os espetáculos traziam para os bairros e cidades até os anos 50, 60. E isso acaba virando um problema, né?
Eu lembro quando eu entrei na escola, no Circo Escola Picadeiro, e comecei a assistir espetáculos de circo, os primeiros eu amei, claro, mas aí a partir do quarto, quinto, você fala, bom, esse número é parecido com aquele que eu já vi, só que pior. Ah, esse aqui também é parecido. Aí tinha, de vez em quando, um numeraço que a gente adorava e tal, mas muitos números eram reproduções mal feitas, preguiçosas às vezes, de números que já tinham sido vistos, ou que já estavam começando a ser apresentados na televisão e que perdiam aquela magia, principalmente para quem começava a estudar as artes circenses, né? E esse foi o caso dos alunos, né, dos aprendizes. E os artistas circenses começaram a ver isso acontecendo e ver que os seus jovens começavam a não querer seguir a carreira circense. E esse foi o principal detonador de um movimento no sentido de abertura de escolas de circo. Em São Paulo, no ano de 1978, eu estou com medo de citar nomes aqui, porque eu vou esquecer algum importante, mas nos anos 70, durante toda a década, começam a surgir já matérias de jornal que falam da demanda de escolas circenses para a formação de novos artistas, porque as famílias circenses não estavam conseguindo mais produzir artistas de qualidade para o universo circense. Com isso, aos poucos, alguns profissionais circenses começam a entrar em contato com o poder público e, ao invés de pedir dinheiro para o seu próprio circo, começam a propor para o poder público a criação de um núcleo de formação, uma escola de circo pública que possa funcionar para preparar esses profissionais, esses filhos dos profissionais que cada vez mais eram deixados nas cidades para que estudassem. Porque naquele processo de formação de especialistas, começa-se a preferir a formação, a educação formal para os filhos de circenses, ao invés da educação informal, que era o que era oferecido nas lonas de circo, né? Assim como, sei lá, doulas, artesãos, eram pessoas detentoras de conhecimentos maravilhosos, mas que tinham sido aprendidos no ofício. Eles não tinham certificado, não tinham diploma, nada disso. E cada vez mais a educação formal era respeitada e considerada mais importante. Portanto, os pais de crianças do universo circense começaram a deixar os seus filhos nas escolas para seguir itinerando, e os filhos oferecia para eles. Então, em 1978, como é que ele chama? Não lembro agora o nome, uma hora eu lembro. Mas o poder público da cidade de São Paulo se dispõe a abrir uma escola de circo e abre a Academia Piolim de Artes Circenses em 1979, com vários professores, todos vindos das lonas circenses, dos circos itinerantes. Tinha o Roger Avanzi, inclusive, o palhaço Picolino, maravilhoso, que foi dono do circo Nerino, que era o circo do pai dele. Depois ele herdou e depois chegou uma hora, ele desistiu de ter o circo, ele não quis mais, e ele voltou para São Paulo e resolveu, e soube dessa movimentação, gostou da ideia e resolveu enfim, mergulhar na criação dessa escola. E com isso, em 79, foi fundada a Academia Piolim de Artes Circenses, que produziu diversos artistas, gerou pessoas, levou ao surgimento dos primeiros grupos de circo, que a gente talvez deva chamar de novo circo, porque não eram mais grupos com o mesmo modo de produção das famílias circenses. Eram grupos independentes, urbanos, que começaram a produzir espetáculos que tinham o circo como sua mola principal. Então, na verdade, o primeiro artista que se agregou a um grupo de teatro de rua de São Paulo, que era o grupo Abracadabra, que ele foi movido pelo Breno Morrone, que veio da Europa em 79 e chegou na Piolim, chegou no Brasil e foi para a Academia Piolim e foi fazer a aula lá. E aí ele sacudiu todo mundo, porque ele já tinha uma formação prévia em
Londres, na Inglaterra. Ele já se apresentava na rua, ele já se maquiava de palhaço, ele tinha algumas técnicas acrobáticas e de malabares, e ele começou a juntar a galera e eles começaram a fazer eventos, fazer apresentações nas ruas, montar espetáculos. E o Breno montou o primeiro espetáculo que misturava linguagens de circo, de teatro, de dança, e explorava truques circenses de forma metafórica e simbólica num espetáculo, num palco teatral que chamava Onde Estás?, que era sobre a morte da irmã dele, morta pela ditadura militar. Ela era uma militante e ela foi morta pela ditadura, e ele fez um espetáculo em homenagem a esse assunto e a ela. Num momento onde ainda não havia, começava a se falar da anistia, a anistia começava a chegar no Brasil. Ainda era, de certa forma, perigoso. Um pouco depois disso surge o Circo Tela Teatro, que era um grupo capitaneado pelo Mário Bolognese, o professor da Unesp, professor universitário. Tinha o Jairo Matos, que depois virou ator, mas também palhaço, e outros artistas, alguns que não seguiram, outros seguiram. E eles montaram um espetáculo que funcionava numa lona de circo nas periferias de São Paulo. E tem inclusive algumas críticas aos trabalhos que eles fizeram e que eram muito legais, segundo esses críticos. Eles admitiam que era muito bacana o trabalho feito, e eram espetáculos de circo com uma linguagem bastante circense tradicional, ou de espetáculos de variedade, né? Depois disso surge em São Paulo o Tapete Mágico, que foi a junção do Anselmo Serrat com a Verônica Tamaoki, hoje diretora do Centro de Memória do Circo. Beijo, Verônica. O Anselmo falecido, infelizmente, querido Anselmo Serrat. Ambos fundaram, depois do Tapete Mágico, depois de fazer vários espetáculos aqui a partir de 82, em 86 ou 7, se não me engano, foram para Bahia e lá fundaram a Academia Piolim. O Circo Piccolino, Circo Escola Piccolino, em homenagem ao Roger Avanzi. E é uma escola que funciona até hoje, com uma produção incrível, com a formação de muitos artistas. E depois disso surgiu o Circo Mínimo em 88, que é a companhia que eu fundei para montar um espetáculo de mesmo nome, onde eu tentava experimentar pesquisas que misturavam circo e teatro, que é que é o cerne da minha pesquisa desde então. É isso. Essa é a história que eu apresento no meu mestrado sobre os fundamentos para o surgimento das escolas de circo no Brasil. A primeira escola de circo que surgiu no Brasil foi a Academia Piolim. A segunda, em 80 ou 81, não tenho certeza, foi a Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro. Eu não falo sobre ela, não pesquisei o Rio de Janeiro, tem outros estudos sobre isso. E em 1984 surge em São Paulo, 85, perdão, o Circo Escola Picadeiro, que foi a terceira escola brasileira e a primeira escola privada de circo no Brasil. E depois disso surgem inúmeras escolas em todas as cidades maiores, menores. Essa trajetória do circo é linda, é maravilhosa, porque a gente só vê o circo crescer de certa forma, de outro jeito. O circo tradicional, o circo itinerante de lona continua sofrendo bastante, muitas dificuldades pela especulação imobiliária, pela falta de apoio público, pela falta de entendimento, né, de que a produção artística ela também merece subsídios, porque ela também movimenta volumes econômicos enormes, mas parece que os últimos governos só entendiam que só carro, produção de automóvel, estrada e shopping center que deveria ser subsidiado. E não, a cultura no Brasil precisa de patrocínio, precisa de subsídio, precisa de política pública para que certos aspectos da produção cultural não sumam. Eu entendo que o circo itinerante de lona, no mundo atual, tende a desaparecer. Com as redes sociais, com o acesso à imagem que todo mundo tem e com a especulação imobiliária, o circo itinerante tende a ir para lugares cada vez menores, cada vez mais parcos em recursos, e isso torna tudo muito difícil, né? Mas eu tenho certeza, o circo se transforma, mas não acaba nunca. Obrigado.